Boa noite, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar aqui mais uma live, né, do projeto Pense Nisso. Para quem nunca assistiu nenhum vídeo aqui desse projeto, do Fases, vou apresentar um pouquinho. A ideia é trazer temas atuais e a gente discutir sobre. Não pretendo colocar muita teoria nesses vídeos, eu sou psicóloga e coach, meu nome é Anne Prado, para quem não conhece, atuo aqui no Instituto Fases, mas a ideia não é trazer teoria sobre nada, a ideia é trazer pontos para reflexão, para pensar, né, e promover aí com isso uma reflexão mesmo sobre esses assuntos. Não tenho a intenção de resolver nenhum dos problemas discutidos aqui apenas com esse vídeo, né? Nem de passar poções mágicas para nada, porque isso não existe, tá legal? Então, assim, o tema de hoje é super bacana, né? Aliás, a gente vem trabalhando o tema o mês todo de novembro e a live do Pense Nisso sempre acontece na última quarta-feira do mês. Né? Talvez dezembro a gente adiante um pouco, porque tem muita gente que vai estar de férias, enfim, sem internet às vezes, ou com internet mais, né, difícil, mas a gente avisa vocês, tá legal? Então, assim, o tema de hoje, né, que a gente vem trabalhando durante novembro todo, é sobre controle e autocontrole. Vou começar um pouquinho falando um pouco do aspecto de controle, controlar. É importante a gente pensar que, assim, historicamente, o ser humano sempre quis controlar o mundo à sua volta, né? Foi assim que a gente teve bastante progresso, né? Mudando as coisas, controlando as coisas, como, por exemplo, o aspecto da natureza, né? Machucando a natureza, controlando, às vezes, até algumas forças da natureza. E a gente tem sempre esse, não vou chamar de impulso, porque senão vai confundir, mas a gente tem essa vontade, vamos dizer assim, de controlar as coisas ao nosso redor, né? O que a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje é por que a gente tem essa necessidade de controle, né? E o que está por trás disso, né? O que traz de bom e benefícios pra gente isso, né? A gente faz isso por algum motivo, e o que de repente pode prejudicar no nosso dia a dia com excesso de controle. Né? Então, assim, primeira coisa, né, que eu gostaria de colocar é que quando a gente começa a exercer muito controle no nosso cotidiano, a gente começa a se sentir mais pesado. Provavelmente vocês que estão aí assistindo já se sentiram dessa maneira. Quanto mais coisas você pega para controlar, né, mais atividades, enfim, às vezes até pessoas a gente acha que a gente consegue controlar, né, o que é uma grande mentira, mas isso é bem comum até em relacionamentos, né, a gente vai se sentindo pesado e muitas vezes até frustrado, porque a gente se dá conta que nem tudo é possível controlar, né. Mas por que o homem sempre quis controlar? O fator controle, ele tem um pouco a ver com o poder, primeiro, né? Então, a sensação de se sentir poderoso, de certa maneira, de querer comprovar a sua própria capacidade, tem a ver com o controle, né? Então, até a gente colocou uma chamada aqui no Face e no Instagram, né? A gente tá ao vivo nos dois, pra quem não sabe, esse vídeo vai ficar disponível na nossa página do Facebook do Instituto Fases, para vocês acessarem quando quiser. Né? No Instagram ele fica só 24 horas. Enfim, a gente sempre... O homem busca, né, essa sensação de poder, de capacidade, de se sentir no controle das situações, porque, querendo ou não, ter o controle traz uma sensação de bem-estar. Né? E para falar dessa sensação de bem-estar, a gente vai ter que falar, na verdade, do descontrole que a gente sente muitas vezes, de situações da vida, né, do nosso ambiente. Seria uma piração total ver que a gente tem controle de quase nada, né? E aí a gente se ilude, muitas vezes, querendo controlar tudo, né? Sendo que poucas coisas, na verdade, a gente está sob controle, né? É difícil falar isso, por exemplo, para uma pessoa que tem um cargo de chefia, por exemplo, uma questão de liderança, de gerência,
Como assim eu não tenho controle? Eu tenho que controlar as atividades, eu tenho que controlar pessoas. O primeiro engano vem aí, a gente não consegue controlar as pessoas, né? A gente vai falar mais pra frente de autocontrole. Muitas vezes a gente não consegue controlar a nós mesmos, aquilo que a gente pensa, o que a gente sente, a gente até gostaria. Mas é muito, muito difícil, né? Então, na verdade, o que está por trás desse controle? Vou falar de 3 aspectos principais, tá? O primeiro que eu vou tocar é a questão do perfeccionismo. O perfeccionismo muita gente vê como positivo, nossa, que legal, essa pessoa é super organizada, super perfeccionista. Realmente, pode ter um ponto aí que segue essa linha da produtividade, uma linha mais saudável, né, de conquistar coisas, de desenvolver projetos, né, uma pessoa que coloca metas para si mesma e corre atrás para alcançá-las. Esse é um ponto bom, seria um lado saudável de uma pessoa perfeccionista e entre aspas. O perfeccionismo que passa do limite, né, e que começa a atrapalhar a vida daquelas pessoas que têm essa característica. Por quê? O perfeccionista ele tem uma crítica elevada sobre ele mesmo, sobre o mundo, sobre as pessoas. Então ele começa a se sentir muito insatisfeito, né, consigo mesmo, com as pessoas, com o mundo. Começa a perceber que nada tá bom. Então uma cobrança em cima de cobrança, né, com as próprias coisas e com os outros. E uma insatisfação gigantesca. Isso aumenta muito o nível de ansiedade. Então, muitas vezes, como psicóloga, eu recebo pacientes, clientes que vêm tratar a ansiedade. Não se trata exatamente a ansiedade, né? O que se trata é a causa da ansiedade, o que está causando a ansiedade. Muitas vezes, um fator, né, um aspecto, aliás, perfeccionista em alguém causa muita ansiedade, porque nunca é bom o bastante, há sempre uma insatisfação, o que gera muita ansiedade do que ele poderia fazer ou deveria fazer, né? E 1000 possibilidades do que ele fez de errado ou o que pode acontecer de errado, né? Vou falar mais disso no próximo fator. Então, assim, o perfeccionismo a ponto de ser praticamente não vou chamar de doença, mas de sair do normal, de trazer prejuízos à saúde, ao cotidiano da pessoa, pode vir a desenvolver pessoas perfeccionistas, depressão, né, insônia e a própria ansiedade que eu já falei, além de outros fatores, como até doenças físicas, fisiológicas, né, que estão ligadas também ao aumento do estresse, da ansiedade. Então, as pessoas perfeccionistas, por que eu tô falando delas? Porque esse perfil tem um excesso, uma preocupação excessiva, né, de controlar o ambiente e a si próprio, né, e um medo, né, uma preocupação também em cometer erros, né, porque ele não pode errar, já que tem que sair tudo perfeito dentro daquele padrão que ele estipulou, que muitas vezes é até inalcançável. São padrões inalcançáveis, essa é a diferença. Por isso que gera todos esses problemas. Um outro fator que está muito ligado ao controle, que ninguém diz, quando você vê aquela pessoa mais controladora, mas às vezes até que se torna autoritária, por trás de todo controlador, de todo autoritário, sempre tem uma pessoa que esconde muito medo, muita insegurança. Pô, será? Você não tá falando besteira? Será que aquele meu chefe que é muito bravo, muito rígido, muito autoritário, é medroso, na verdade? Como assim, né? Ele é inseguro, então? Sempre achei que o cara era o poço de segurança, de confiança. Bom, o controlador, na verdade, a pessoa que quer controlar demais, ela faz de tudo para que ninguém perceba esse lado que tá escondido, que na verdade é de uma insegurança muito grande, um medo muito grande, né, de que as coisas fujam do seu controle, né, essa é a real, de que aconteça algo que ele não conseguiu prever anteriormente, né.
Eu tô vendo que tem gente mandando mensagem, mas fica muito difícil para eu responder, porque eu tô em 2 dispositivos ao mesmo tempo e tô sem auxílio, então eu prometo que eu vou ler assim que possível. Qualquer coisa, né? Mas bastante gente entrando, mandando um oi. Se tiverem perguntas, vão mandando. No Facebook é um pouco mais fácil de eu ler no momento, vou ser bem sincera. Então, assim, o que acontece? Essa pessoa insegura, ela começa a ir criando crenças, né? Então, a insegurança, a gente está falando da insegurança, que é um dos fatores que está por trás de você acabar criando muito controle do ambiente, das pessoas na sua vida, né? Por que o inseguro, ele acaba criando mais controles? Para ele sentir minimamente um bem-estar, uma segurança naquilo que ele está fazendo. Então, muitas vezes, podem se tornar pessoas até mais metódicas, que têm um jeito certo para fazer as coisas, né? Pode soar até como uma arrogância, né, do tipo, a pessoa sabe o que é certo, o que é a verdade, né, o que é correto. E na verdade, tudo isso é para mascarar um medo, uma insegurança de que algo saia do controle e dê muito errado. Então, um medo de errar, né, principalmente, e de não saber o que fazer, né? De realmente entrar num aspecto de descontrole, né? Enfim. E acho legal trazer também o terceiro e último aspecto, que tem a ver com os 2 primeiros, que é a falta de confiança nos outros. Quando a pessoa, às vezes, está ligado, se eu sou inseguro, eu não confio em mim mesma, na minha capacidade, aquilo que eu consigo fazer, eu acabo também tendo uma desconfiança com os outros. Poxa, será que eles são capazes de fazer aquilo que eu vou solicitar? Então, eu sempre tenho que manter o controle muito em cima, porque, na verdade, eu não confio nos outros, e eu acabo sobrecarregando, né, o controle que eu tenho sobre mim mesma. Então, muitas vezes, em terapia, né, os pacientes, clientes chegam se queixando muito do excesso de coisas que estão carregando, né? Isso também me diz um pouco o excesso de coisas que eles estão querendo controlar e quais dessas coisas realmente têm a ver com a vida deles e com eles próprios, né? Isso acontece muito. Então, a pessoa controladora, ela começa a pegar atividades, coisas de tudo quanto é lado, né, que muitas vezes, quando ela para refletir, não tem a ver, não tem uma ligação direta com ela própria, né? Acaba assumindo muitas atividades. Também numa maneira compensatória, aí, digamos, né, uma compensação, para provar para ela mesma que ela é capaz, o que tem a ver com a insegurança, né? Enfim, na psicanálise, que é uma das linhas da psicologia, essa questão do controle está ligada à fase anal, né? Muitas pessoas, aliás, já ouviram falar das fases do desenvolvimento desenvolvidas pelo Freud, né, o fundador aí da psicanálise. E a fase anal tem a ver com desenvolvimento infantil, a época que a criança começa a desenvolver o controle fisiológico dos esfíncteres, né, que é a questão de conseguir controlar as próprias fezes, né, quando ela vai no banheiro ou não, aquela época de desfraude. Então, ela começa a ter controle do próprio corpo, digamos assim. Essa foi a fase anal, que Freud chamou de fase anal. Isso, na vida adulta, né, vai levar a essas questões como controle de si mesmo e das coisas, né? Na psicanálise e em outras teorias da psicologia também, assim como outras teorias de desenvolvimento humano, principalmente na área da saúde, os excesso ou falta de algo, ou seja, os 2 polos, eles são considerados mais patológicos. O que é isso? Eles são considerados próximos da doença, né? Ou, de fato, a própria doença. Então, assim, se eu tenho falta de controle, eu vou ter um problemão. E se eu tenho controle em excesso, eu vou ter um problemão, né? Então, tudo que fica nos polos é para a gente tomar um certo cuidado, né? Então,
tem uma coisa bacana dessa fase anal do Freud, né, que é o que traz essa noção de controle, assim como a noção de limites, de regras, tudo isso vem na fase anal. Também traz a questão de dualidade, ou seja, o que é bom, o que é ruim, né, claro, escuro, enfim, todos os opostos vêm dessa fase do desenvolvimento, né, onde a criança consegue perceber o que ela fez de certo ou errado. Aí, de novo, a gente vem para a questão do erro, a questão de se sentir seguro ou inseguro, de estar fazendo algo certo ou errado para si mesmo e principalmente para o outro, que nessa fase da criança são os pais, né? E na vida adulta, os outros todos, a sociedade, o colega de trabalho, o namorado, o amigo, enfim, todos. Né, esse grande outro aí, que são todas as pessoas que compõem a sua vida. Enfim, mas controlar, eu tô falando muita coisa ruim sobre controle, né? Controlar tem um lado bom também, desde que não esteja em nenhum desses dois excessos, né? O que eu falei, falta de controle total ou controle excessivo, vão fazer mal para a pessoa de algum jeito. Esse fazer mal que eu digo é trazer doenças mesmo. Ou doenças mais emocionais, mentais, como vocês quiserem chamar, ou doenças mais fisiológicas, se é que tem essa separação, né, que no meu caso, como profissional, como terapeuta, não acredito tanto nessa divisão, mente e corpo, e aqui a filosofia do Fases também não, que trabalha com a ideia de saúde integrada, então que está de fato tudo interligado, o que a gente sente, o nosso corpo, tudo, a química do nosso corpo está tudo interligado. Enfim, mas a falta de controle tem sim os lados bons, né, para nós, seres humanos, e é por isso que a gente tenta controlar as coisas, porque dá uma baita sensação de bem-estar, né? Pensa assim, aquele seu armário desorganizado, quando você coloca tudo no lugar, dá aquela sensação de alívio, de que você tem poder sobre as coisas, de que você consegue mudar as coisas e organizar as coisas. A questão da ordem também vem dessa fase anal, que é a do controle, né? E que são as outras duas coisas que trazem bem-estar. Quando eu faço isso, eu sinto bem-estar, porque eu me sinto mais segura, né, em relação à minha capacidade, aquilo que eu consigo fazer. E também a ordem das coisas, né, como se eu tirasse aquele caos. O caos é o quê? Não ter controle de nada, o meu armário bagunçado, situações mais impulsivas, enfim. E eu coloco uma ordem naquele caos e me sinto bem com isso, né? Então o controle, ele é sim muito útil para nossa vida, tá? Porém não em excesso. E, enfim, né? Mas Anne, de onde vem tudo isso? Por que algumas pessoas controlam muito, outras pessoas têm falta de controle, né? Se sentem descontroladas, impulsivas, enfim. Ou não querem controlar nada, tipo, deixa a vida me levar, né? Isso para um perfeccionista soaria pessimamente péssimo, né? Deixa a vida me levar. Como assim? Né? E o controle? E o que vai acontecer? Né? A insegurança bate lá no teto. Né? Claro que também abrir para deixar tudo. Eu gosto muito de usar, não sou eu que uso, tá? Isso vem desde os filósofos lá antigos, a ideia da carruagem, né? Como cocheiro, ou de uma própria pessoa andando a cavalo. Quem já andou a cavalo sabe que se você puxar a rédea demais do cavalo, ele vai ficar bravo com você, pode dar até um coice, sei lá, não sei, você pode ter um acidente se você puxar demais a rédea do cavalo o tempo todo, e se você soltar o cavalo, ele vai loucão, né? Sai correndo, disparado, faz o que ele quiser. O controle é a mesma coisa, são as rédeas do cavalo. Né? Se eu puxar demais, eu vou me maltratar. O cavalo pode ser a emoção aí, o impulso. Então eu vou maltratar minhas emoções, né? Já tô aqui iniciando o papo do autocontrole. E se eu soltar demais, bom, a emoção vai sair solta. Pensa emoção pura, né? Desenfreada, sem limites, também não vai dar uma boa coisa, né? Um cavalinho muito preso, um cavalinho muito solto, vai dar algum problema para mim e para as pessoas por aí, né? Então é sempre esse jogo de arranjar esse meio termo no controle também.
Agora, de onde vem isso? Pessoas mais controladas, menos controladas. É isso que eu tinha começado a falar. Vem, claro, tudo vem, né, principalmente na teoria da psicanálise, mas eu não trago só a psicanálise aqui, tá? Trago um pouquinho de teoria de desenvolvimento de pessoas, um pouquinho de psicologia, um pouquinho de filosofia, não citando muitos teóricos, porque a ideia é trazer reflexão para quem está assistindo e não dar uma aula de nada. Porque eu não me sentiria capacitada de falar sobre tantos autores importantes num vídeo tão curto assim. Então, assim, vem muito da infância, para variar, como vem a maioria das coisas, né? E a gente não tem exatamente um padrão, mas o que a gente vê que acontece muito é quando a criança se sente num ambiente muito descontrolado, muito desorganizado, com muito medo, muita ansiedade, muita aflição, ela tende a criar um controle maior para conseguir lidar com tudo aquilo. Né? Então acaba, se continuar nesse ritmo, sendo um adulto mais rígido, que não consegue flexibilizar tantas coisas, que pode se tornar muito metódico, né? Muito certo e muito fechado, principalmente. Né? Por que é ruim? Não gosto nem de falar bom ou ruim, mas o que tem, né, ser uma pessoa assim? Não tem absolutamente nada, a única coisa que traz sofrimento para a própria pessoa, porque a vida ela não é assim, né? A vida é cheia de imperfeições, coisas que não se controlam, é muito flexível, imprevisível, né? E pessoas assim, com controle excessivo, tendem a sofrer muito, que foi o que eu falei no começo das doenças ligadas a isso, né? Então, mas o mais maluco é que essas pessoas que estão sempre no controle, quando você conversa e tal, às vezes elas se sentem até em harmonia. Por quê? Porque o controle traz bem-estar. Então ela tem uma ilusão de que tá tudo em harmonia, tudo bem, até que alguma coisa ela sinta que saia do controle dela. Aí costuma vir de uma forma avassaladora. Tipo, como assim? Eu tinha controle de tudo e aconteceu isso? Então, na verdade, eu não tenho controle de nada. E ela tende a ir para o outro extremo, que é quando normalmente até precisa de uma certa ajuda, né? E sobre autocontrole, já fui falando bastante, principalmente no exemplo do cavalo, mas só para terminar, a ideia sim, é importante o autocontrole, mas no mesmo nível, né? Também não adianta ter o excesso ou a falta do autocontrole. O autocontrole seria você tornar esse controle que você tenta controlar tudo e todos, né, em controlar você mesmo. Eu prefiro até, eu usei autocontrole porque é uma palavra mais conhecida, mas eu prefiro até o conceito de se conhecer melhor, né, e entender os seus próprios impulsos, suas próprias emoções e pensamentos. De certa maneira, saber colocá-los isso, né, com pessoas certas, não gosto de certo ou errado, mas com pessoas que você confia ou em momentos adequados, isso seria um autocontrole, tá? Mas também, muita coisa que eu pesquisei tem a ver, tipo, o autocontrole sempre está ligado a questões de disciplina, então vamos colocar aqui a dualidade os opostos, né, entre vontade, desejo e obrigações, e muita gente coloca o autocontrole nesse lugar, que é de alguém que consegue fazer uma dieta, por exemplo, consegue sair de algum vício, ou seja, qualquer situação de descontrole, como comer demais, vícios, essas coisas, né, como se a pessoa conseguisse controlar isso, ela tivesse um bom autocontrole. Enfim, não gosto nem de colocar tanto nesses termos. Eu acho que mais do que autocontrole, as pessoas precisam cada vez mais se conhecer, né? E entender o que se passa. Na verdade, entender da onde vem tudo isso, a origem dessas coisas. A partir do momento que eu entendo a origem dos meus impulsos, daquilo que eu sinto principalmente, das emoções, eu consigo lidar de maneira um pouco mais tranquila com isso e não vou ter que ficar sempre me cobrando de controlar aquela emoção, e sim de entender aquela emoção e colocá-la de uma maneira melhor, né? Digamos assim, eu não vou explodir. Eu acho que o autocontrole está muito ligado a isso. E a gente vê, eu vejo na minha experiência clínica que
Muitas vezes as pessoas que explodem, né, que a gente chama, impulsivas, nem todas, mas muitas, acabam segurando muitas coisas também, tem uma certa dificuldade de expressar aquilo que elas sentem e pensam. Então, em certos momentos, acaba explodindo, porque essa energia toda, essa emoção toda tem que ir para algum lugar. É o que eu costumo brincar, né? Ela não desaparece, então ela vai sair de algum jeito. E nada melhor do que aumentar a sua percepção sobre si mesmo e se conhecer, para que ela saia de uma maneira que não te prejudique e acabe não prejudicando ninguém, né? Que é o que acontece quando as pessoas se sentem descontroladas, impulsivas. O que ocorre muito é a culpa depois do que ela fez, né? Do que ela errou e os prejuízos que ela acha que causou para ela mesma e para outra pessoa, né? Mas, assim, para terminar, eu acho que a dica principal para lidar com o controle do ambiente das pessoas, enfim, controle externo e o controle interno, é realmente ir se conhecendo, se questionando e se percebendo conforme você vai se percebendo, pode ter certeza que o movimento de perceber as coisas também aumenta, né? A sua percepção do mundo aumenta, sobre as pessoas e sobre si mesmo. No final, tudo isso está interligado. É isso, gente. Até passei um pouquinho do tempo, tem muito mais para falar sobre esse assunto, mas eu espero que vocês tenham gostado. Não consegui responder todas as perguntas, vi alguns comentários bem legais aqui, mas posso responder particular até para quem mandou alguma pergunta específica, tá bom? É isso aí, boa noite e até o próximo Pense Nisso, que ainda vamos confirmar a data, mas sempre ocorre na quarta-feira à noite. Valeu!